Agarre a sua Bíblia aí. Agarre a sua Bíblia aí e vamos meditar. Antes, porém, de meditarmos no livro que nós vamos ler, eu queria que você entendesse, compreendesse perfeitamente o que significa a palavra Deus. O que significa Deus para você? Se você entender o sentido da palavra Deus, você vai mudar a sua maneira de pensar e a sua vida, consequentemente, vai ser transformada também. O que significa a palavra Deus? O que significa? Deus significa que é adorado. É isso. Então, esse que é adorado pode ser coisas, objetos de ouro, pode ser casas, pode ser pessoas, pode ser o familiar, pode ser a família, pode ser o marido, a mulher, pode ser o namorado, a namorada, a noivo, o noivo, pode ser os elementos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Porém, uma coisa você tem que saber, você tem que ter certeza, você tem que ter consciência. Aquilo que você adora, aquilo é o seu Deus. É o seu Deus. E por conta dessa afirmação, dessa ideia, você vai descobrir agora o porquê a sua vida não anda, fica amarrada. Você dá um passo para frente, 2 para trás. Sua vida não sai do que é. Por quê? Porque você tem um Deus na sua vida que não é o Senhor Jesus Cristo. Que não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Israel. Esse aqui é o problema. Porque aquele que você adora é o seu Deus. Seja o dinheiro, sejam pessoas, seja lá o que for, é o seu Deus. E as religiões entopem as pessoas de deuses justamente para desviar a sua fé do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Quando você tem essa consciência, agora você pode compreender o livro de Malaquias. Malaquias foi o último profeta antes da vinda de Jesus. Depois do profeta Isaías, 400 anos depois, veio o outro profeta que se chamava João Batista. Então, nesse período de 400 anos, entre Malaquias, profeta Malaquias, e João Batista, anunciando Jesus, nesse período de 400 anos, Deus não falou mais nada. Deus ficou calado. Quem ouviu os profetas, amém. Quem não ouviu, paciência. Ele não levantou mais nenhum profeta. Nenhum líder religioso. Ou nenhum líder de fé. Agora você vai entender por quê. Por que o profeta Malaquias é importante. Porque foi o último grito, o último alerta, o último aviso que Deus deu ao seu povo. O povo de Israel. Abra aí a sua Bíblia em Malaquias.
Malaquias. Capítulo 1. É o último livro do Velho Testamento. São apenas 4 capítulos, 2 páginas. Malaquias deu o recado, foi incisivo, objetivo, rápido, curto e grosso. E saiu fora do mapa, mas deixou essa preciosidade para nós. Então leia aí o que está escrito, capítulo 1 e versículo 1. O que diz? Qual é a primeira palavra? Hein? Sentença. O que é uma sentença? Quem é que dá uma sentença? Quem é que dá sentenças nesse mundo? Hein? O juiz. O juiz é que dá a sentença. Quer dizer, olha, você está absolvido ou então você está condenado. Você está condenado a tantos anos, etc. Enfim. E as pessoas, ou os réus, ou o réu, que vai ouvir a sentença, como é que ele fica? Ele fica assim, ó. É ou não é? O medo, o pavor de receber uma sentença que vai condená-lo, que vai fazê-lo ficar recluso por um período de tempo que vai perder a sua vida. Também pode ser solto, pode ser, mas enquanto ele não sabe, ele fica desesperado. Deus deu a sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor, ou mensagem dirigida do Senhor para o povo, ou contra o povo de quem? Israel. Você vê que ele fala aqui, sentença pronunciada pelo Senhor contra, não é a favor. Então a gente sabe que essa sentença é condenatória. Sentença contra é condenatória. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de quem? Malaquias. Então, Deus usou o profeta Malaquias para dar uma sentença. Quiçá Deus use os meus lábios para dar a você não uma sentença, mas uma advertência, um alerta, para despertar a sua vida, a sua fé, despertar os seus valores espirituais. Ele diz assim, Deus fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus falou para quem? Israel, eu vos tenho amado. Mas eu queria que você soubesse que Israel foi o povo escolhido de Deus. E não tem jeito. Deus não escolheu os muçulmanos, Deus não escolheu os estrangeiros. Ele escolheu Israel. E Ele que escolhe, Ele que manda, Ele é o dono, Ele é o Deus, é o Senhor dos céus e da terra. Ele chamou Abraão, e de Abraão veio Isaque, e de Isaque veio Israel. Deus também nos chamou. Chamou a mim, chamou a você. Você está aqui hoje porque Deus o chamou. Agora, o que você está fazendo com as informações que Ele está passando para você? Que você tem recebido na palavra de Deus? Você sabe que a Bíblia é o maior profeta de Deus nesse mundo. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Ela fala por si própria. Então Israel foi o povo escolhido por Deus. Como nasceu Israel? Ele era gêmeo do seu irmão chamado Esaú. Esaú nasceu primeiro e Jacó ou Israel, depois veio chamar-se Israel, nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então o primogênito, o primeiro filho de Isaque foi quem? Quem?
Esaú. Esaú era o primogênito. Primogênito tinha direitos, tinha mais direitos do que os demais filhos. Até hoje isso é observado. Uma família que tem, por exemplo, um homem rico, deixa sua fortuna para os seus filhos, quem é que vai gerar essas fortunas? O último filho, o terceiro, o quarto, quem é que vai gerar essa fortuna? O primeiro. É a ordem natural das coisas. O seu primeiro filho, o homem, é o que vai gerenciar os seus bens. Naquele tempo, não era só isso. O primeiro filho, homem, ou o primogênito, seria o substituto do seu pai. Seria o próximo patriarca. Então, Abraão foi o primeiro patriarca. Depois de Abraão veio Isaque, o segundo patriarca. E de Isaque veio o terceiro patriarca, que seria o terceiro patriarca, que seria Esaú. Mas Esaú, porque confiava nas suas forças, nos seus talentos, na sua capacidade de caçar, ele era forte, ele era intrépido, era corajoso, e ele tinha todas as condições para ser o patriarca, para substituir o seu pai. Mas ele, confiando em si mesmo, ele desprezou a primogenitura, o direito da primogenitura. Desprezou. Vendeu, trocou o seu direito de ser o próximo patriarca por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. E o seu irmão Vivaldino, malandro, chamado Jacó, aproveitou a fome dele, aproveitou o seu sentimento de fome e trocou, e fez um negócio, e na base da palavra. E a palavra valia muito naquele tempo. Então, Esaú passou o seu direito de primogênito para o seu irmão mais novo. Quando ele fez isso, ele ofendeu Deus. Ele ofendeu ao Senhor. Ele quebrou uma regra. Porque ele não era primogênito à toa. Ele era primogênito porque Deus queria que ele fosse primogênito. Mas por conta dele ter virado as costas para o seu direito, para aquilo que Deus lhe havia prometido, ele estava virando as costas para o próprio Deus. Virando as costas para o próprio Deus. Quando nós, qualquer um de nós, todos nós estamos incluídos, qualquer um de nós, seja bispo, seja pastor, seja arcebispo, seja lá o que for, quando nós sabemos o que é errado e optamos em seguir esse caminho errado, nós estamos dizendo: ó Deus, deixa eu sossegado, eu quero viver, não quero ficar na sua dependência não, eu quero fazer isso aqui mesmo. Então nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos transgredindo a palavra de Deus, nós estamos aborrecendo Deus, nós estamos nos colocando sob a ira de Deus, porque Deus não aceita essa situação. Deus não aceita isso. Ele não aceita que a gente vira as costas para Ele. Quem aceitaria isso? Quem aceita isso? Você que é mãe, você que é pai, você que é chefe, imagine você estar falando com o seu filho, com o seu empregado, e o cara vira as costas e sai fora. O que você acha que é isso? Desrespeito, desconsideração.
Então é isso que acontece. Quando nós sabemos que estamos fazendo, que estamos indo no caminho errado e mantemos-nos nesse caminho errado, então sobre nós paira a ira de Deus. A ira de Deus. Essa ira de Deus amaldiçoa a pessoa, que foi o que aconteceu com Esaú. Por conta de ter rejeitado a sua obrigação, seu direito de ser patriarca, que seria um privilégio, ele rejeitou. Com isso, a Bíblia diz que depois de algum tempo, ele com lágrimas, com choro, com pranto, buscou ao Senhor, e o Senhor disse: não. Deus amaldiçoou a tribo de Esaú. Você pode ver isso aqui nesse livro. Amaldiçoou. Amaldiçoou. E não se brinca com Deus, não. Moisés era o servo de Deus. Tão privilegiado ele era, tão íntimo com o Altíssimo, que um dia ele pediu a Deus: deixa-me vê-lo, deixa-me ver a tua glória. E Deus disse: não poderás ver a minha glória, mas quando eu for, você vai me ver por trás. Lhe deu um privilégio que nenhum homem teve em toda a história da Bíblia, do povo de Israel. Nenhum homem teve esse direito. Moisés viu Deus por trás. Esse é o privilégio de Moisés, meu servo. Ele continuou sendo servo, manteve-se servo, foi servo até a morte, mas Deus não abriu mão quando Moisés o desobedeceu, porque ele disse para tocar na rocha uma vez, que da rocha iria sair água. Moisés pegou o cajado, bateu na rocha 2 vezes. Ele desobedeceu a Deus, porque era para tocar na rocha uma única vez. Desobedeceu: você já não vai entrar na minha terra, na terra que eu prometi dar aos seus pais. Não vou deixar vocês entrarem, você entrar. Moisés chorou, pediu: Senhor, deixe-me entrar. Deus falou: não me fale mais nisso, não me fales mais nisso, não toque nesse assunto comigo. Então a gente não pode ter consciência. Deus é amor, Deus considera, Deus conhece meu coração. Conversa fiada. Não tente se esconder atrás da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus, pensando que Deus é como nós humanos, que conseguimos dobrar a pessoa, sensibilizá-la e acabar fazendo as pazes. Não, com Deus não se brinca, meu amigo. Ou você é ou você não é. Ou você é ou você não é. Ele não aceita meio termo. Ou você faz dele o seu Senhor, o único, digno de toda adoração, de todo o seu amor, de toda a honra, de toda a glória, e só Ele é digno de glória, mais ninguém. Não tem homem nenhum nesse mundo que é digno de glória. Ninguém é digno de glória. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a exaltação tem que ser canalizada nele. Ele é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. E se você quiser ter uma noção um pouco mais larga a respeito da grandeza de Deus, observe os céus quando estiverem estrelados. Você vê a grandeza de Deus quando você olha para os céus. Cada estrelinha é um sistema solar. Tem estrelas que você consegue enxergar a luz dela hoje, mas a luz já foi emitida há milhares de anos, milhões de anos atrás. E só hoje chegou até nós.
A grandeza de Deus é imensurável, infinita, não se pode medir. Ele não pode ser considerado um deusinho, uma pessoa, pô, legal, Senhor. Não, Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Mesmo tendo vindo a este mundo e sendo crucificado e sendo humilhado, ainda assim, Ele não perdeu a sua autoridade, a sua divindade, a sua grandeza, a sua glória. E nós temos que andar de cabeça baixa quando estamos diante da sua santidade. O seu nome, e isso é uma coisa que eu admiro nos judeus. O judeu não fala o nome de Deus. Quando escreve, ele coloca aí coloca S, um apóstrofo S. Ele não fala o nome de Deus, ele tem respeito ao nome de Deus. Mas o nome de Jesus, até os cristãos têm feito piada. Não é verdade? Sim ou não? Esaú chorou, pediu, eu quero. Já era, acabou, sua oportunidade passou. Então ele diz assim, nesse versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ele está falando com quem? Com quem? Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, que veio a ser Israel. Porém, aborreci a Esaú, quer dizer, me aborreci de Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, quer dizer, das suas conquistas, das suas terras, das suas cidades, uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto, quer dizer, cidades abandonadas, cidades totalmente desertas. Se Edom diz, Edom é outro nome assumido de Esaú. Esaú e Edom é a mesma pessoa, Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada, o quê? Terra de perversidade. Isso é a terra. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Irado para sempre. Olha a ira de Deus aqui. Aquele que foi eleito para ser o primogênito, passou a ser a maldição. Passou a ser a própria maldição. Então Deus está mostrando para Israel, para onde Ele mandou a mensagem, olha, está vendo, eu amei vocês, mas vocês me desprezaram. Eu provo que amei vocês, porque eu abandonei, me aborreci do irmão de vocês, do irmão do seu pai na fé, que era Jacó. Eu amei a Jacó, eu amei a Israel, e me aborreci do seu irmão, quer dizer, eu fiz outra escolha, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, mas estou provando que eu os amei, e você não pode dizer que Deus não te ama. Você pode dizer qualquer coisa, mas você não pode dizer que Deus não te ama, você que está aqui. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a palavra dele. Você tem o privilégio de ouvir a voz dele, a palavra dele, e tomar a sua decisão. Você tem o direito de rejeitar, de recusar,
ou de aceitá-la e praticá-la. Só depende de você. Por isso que eu tenho dito, muda a sua cabeça, muda a sua vida. Se você mudar os seus pensamentos, se você fizer do Senhor Jesus Cristo o Senhor na sua vida, se você fizer dele a razão da sua adoração, ele fará de você uma pessoa deleitosa, uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa feliz. Porque ele é o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele é. Fique de pé aí onde você está, com seus olhos fechados. Espírito Santo, essa gente toda que não está segura da sua salvação, que não está firme na sua fé, que tem vivido uma vida dupla, aqui é uma coisa, lá fora é outra. Ó soberano de Israel, eu entreguei a mensagem para o teu povo, mas eu quero que neste instante eu suplico e imploro, pelo amor do teu nome, desça sobre essa criatura que me ouve aqui agora, ou em casa, através dessa programação, mas desça a tua mão forte e poderosa para salvá-la, se ela realmente estiver disposta a essa salvação, se ela estiver realmente disposta a pagar o preço, assumir essa fé, ainda que o mundo caia em cima dela, ainda que todos os seus entes queridos, amigos, conhecidos, colegas, todo mundo se volte contra ela, ela vai permanecer, porque ela sabe perfeitamente que a sua vida depende da sua escolha, e ela está escolhendo agora, optando por ti, meu Pai. Então venha sobre ela e faça o milagre, meu Pai, da transformação, da mudança da vida dela. Haja, meu Pai, salvação nesta casa, haja salvação nesta vida, meu Senhor, pelo amor do teu nome, haja salvação, porque quantas e quantas vezes nós temos feito o mesmo apelo e as mesmas pessoas têm ficado de pé. Meu Senhor, eu te peço, dê um basta nessa situação. Eu sei que o Senhor só pode dar o basta se ela concordar, se ela quiser. Então, meu Pai, se ela quer, se ela é sincera e deseja essa mudança aqui agora, então desça sobre ela, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo responder ao seu coração, a sua oração, em nome do Senhor Jesus.